Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 19, versículo 13 a 15 do Evangelho de São Mateus. Ontem nós vimos a fidelidade que deve acontecer entre um homem e uma mulher, em meio às dificuldades que eles vivem no matrimônio. E foi feita aquela pergunta: um homem deve se separar da esposa, a esposa deve se separar do esposo? Jesus disse: não deve se separar. Os dois não podem se separar. Porque aquele homem e aquela mulher fizeram um propósito de, através do amor deles, dar filhos para Deus. E aí, na continuação do Evangelho, Jesus vem falar justamente das crianças. Levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse oração, e os discípulos repreendiam: tire essas crianças daqui. Imagina, Jesus está andando ali na rua, né? Aí trazem as crianças, tire as crianças daqui. E Jesus fala: não, vocês não podem proibir as crianças de virem a mim. Esses dias eu falei sobre a questão das crianças e agora eu vou retomar de novo. Os pais não podem impedir os seus filhos de irem a Jesus Cristo, de irem a Deus. No sacramento do matrimônio, o esposo, a esposa se unem e nessa união eles geram filhos para Deus. Mas eles geram filhos primeiramente para esse mundo. Depois que eles geram os filhos para esse mundo, eles precisam gerar os filhos para Deus, para o céu, para a vida eterna. Eles não podem ficar somente no parâmetro humano. E aqui que entra o casal católico, o esposo católico, a esposa católica, a mãe católica, o pai católico. Aonde é que entra o pai católico do pai pagão? Os pais católicos dos pais pagãos. Os pais pagãos, eles geram os filhos para esse mundo. Então eles dão tudo para os filhos, eles dão uma educação para os filhos. Eles querem que os filhos tenham uma boa escola, que se formem, que depois no futuro se casem, que tenham uma profissão maravilhosa, mas em nenhum momento eles pensam em Deus. Eles formam para esse mundo porque eles não creem em Deus, eles não querem saber de Deus. O casal, o pai católico, a mãe católica, ele vai dar todas essas coisas para os seus filhos. Mas essas coisas eles vão dar em segundo plano. Porque o primeiro plano é dar Deus para os seus filhos. Porque sem Deus ninguém se salva. Então a primeira coisa que o pai católico vai fazer é que quando o filho nasce, eles já devem levar para a pia batismal. Eles já precisam ser batizados, porque Jesus, quando ele enviou os apóstolos, ele disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo. Olha bem, quem crê em Jesus. Então,
leva-se a Jesus, fala-se de Jesus, leva para a pia batismal. E for batizado será salvo. Quem não crê está condenado, porque o que não crê não vai levar para a pia batismal. O que não crê não vai levar a criança e ensinar a criança as coisas de Deus. Graças a Deus a Igreja Católica entendeu o valor do batismo e nós não ficamos na ignorância dos protestantes que ficam dizendo, tem que esperar o filho crescer para depois batizar. Aí o filho, quem disse que vai crescer? Aí morre sem o batismo. Como é que fica? Se a condição para entrar na eternidade é o batismo. Então essa é a primeira preocupação do pai católico. Batizar os seus filhos. E depois que batiza os seus filhos, eles são os primeiros catequistas. É eles que vão ensinar o sinal da cruz para os seus filhos. É eles que vão contar as histórias existentes na Sagrada Escritura, as histórias de como o mundo foi criado, vai falar de Adão e Eva, de Noé, a história de Sansão, de Esté, de Judite. Vai introduzindo, vai contando, falando sobre Jesus, sobre Nossa Senhora, São José, os apóstolos, e vai imprimindo no coração daquela criança Deus, a pessoa de Deus, mostrando para o seu filho que Deus existe e que existe dois mundos. Existe esse mundo que nós vivemos e existe o mundo onde Deus habita, que é o céu, mostrando a diferença entre céu e esse mundo, falando também sobre o inferno, falando que aqueles que não querem saber de Deus irão um dia para um sofrimento eterno. Então fala da alegria eterna e aí vai contando a história da vida dos santos. Os santos que deram a vida, que amaram Jesus, que fizeram o bem, e vai mostrando para aquelas crianças, ensinando os mandamentos da lei de Deus, o valor dos sacramentos. É isso que é preciso fazer. E é isso que Jesus está dizendo, não proíbam as crianças de virem a mim, porque o pai e a mãe que deixa o seu filho de qualquer jeito, não fala de Deus, não ensina as coisas, não fala da eternidade, estão proibindo os filhos de chegarem ao céu. Não proíbam, ensinem, falem de Deus, contem a história da vida dos santos, leiam, mas para isso você vai ter que ler a história da vida dos santos, para ensinar e saber que essas pessoas deram a vida por amor a nosso Senhor. É preciso ensinar. Eu repito aquilo que eu já disse esses dias, lá no livro do Deuteronômio, depois no capítulo 6, você pode pegar e ver que Deus diz, é preciso inculcar, colocar no coração dessas crianças as coisas de Deus, é preciso, ainda mais neste mundo, que é assim. Se você não der Deus para eles, o mundo vai dar o diabo para eles. Não tem para onde correr. Ou dá Deus, ou o mundo vai dar o diabo para eles. E seu filho, os seus filhos precisam crescer na santidade, porque eles precisam também se salvar. Lembram que Jesus falou que ele não quer perder nenhum desses pequeninos? Nós vimos esse evangelho esses dias. Nenhum pode. Eu pergunto, o que você tem feito pela salvação dos seus filhos? Você tem dado Deus para os seus filhos ou você está resumindo a vida a ficar dando para os seus filhos o celular? Ou sabe lá o que você tem dado, mas não tem dado Deus? Ou tem entrado na vida do mundo que está dizendo que seu filho tem que escolher o sexo que ele quer,
ele tem as suas escolhas, porque o mundo está dizendo isso. Você tem dado Deus? Porque os pais que não deram Deus para os seus filhos, e aqui vai a continuação do que eu estou dizendo, e não se arrependerem, e terão que prestar uma conta a Deus muito grande. Porque os pais é a representação de Deus na terra. E eles precisam levar Deus para os seus filhos. Não se pode proibir, porque o mundo está proibindo. Meu Deus do céu. Quando nós olhamos as crianças desses tempos que nós vivemos hoje, nós nos perguntamos, meu Deus, como irão se salvar? Só por uma graça. Só por uma conversão que possa acontecer depois. Mas é preciso que os pais introduzam, é preciso que os pais consagrem os seus filhos a Nossa Senhora, falem para eles da Mãe de Jesus, peçam a eles que eles rezem a Ave Maria, o Pai Nosso, rezem o Creio. Depois vocês vão explicando o que é o Pai Nosso, o que é a Ave Maria, o que é o Creio. A nossa profissão de fé é necessária. É mais do que necessário nos tempos de hoje. Você tem dado Deus aos seus filhos? Vocês têm permitido que os seus filhos vão ao encontro de Deus? Ou vocês estão permitindo que os seus filhos vão ao encontro do mundo e ao encontro do diabo? Salvem os seus filhos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre todas as crianças que no Evangelho de hoje foram ao encontro de Jesus e Jesus os abençoou, por meio de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Deem Deus aos vossos filhos, deem Jesus Cristo aos vossos filhos.